Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês e que a graça do nosso Deus te fortaleça nesta manhã, nessa quinta-feira, amém? Estamos estudando o livro de 1 Pedro. Não deixe de estudar, de ler, são ensinamentos bíblicos para mim e para você. Toda a nossa conduta, irmãos, como cristãos, como servos de Deus, está escrito aqui nessa palavra. A palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, é regra de fé, conduta para você e para mim. São princípios que nós estamos aprendendo dentro da palavra para o nosso viver diário. Então, lembre-se de que aqui em Pedro, eu falei logo no início, quando eu comecei o capítulo 1, de que é em Jesus, sempre nele, que você vai viver o seu dia a dia, sempre tendo uma esperança renovada em seus corações. E ele fala, Pedro nos ensina a nós vivermos uma vida piedosa, mesmo em meio a um mundo muito impiedoso. Ele nos ensina a sermos pacientes e permanecer, e quer, na sua palavra, nos fala que devemos ser fiéis em todos os segmentos das nossas vidas, até mesmo em meio ao sofrimento. É isso que a palavra nos fala. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que vai falar dos deveres conjugais para as nossas vidas. E fala sobre o sofrimento, mesmo sofrendo por amor a Deus, por amor a Cristo, mas sempre fazendo o bem. Mesmo você fazendo o bem e sofrendo, isso é glorioso para Jesus, né? Porque Jesus fala assim, irmãos, olha, no capítulo 3, no versículo 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde, olha só o conselho, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Amém? A Bíblia fala para nós, irmãos, nesse capítulo 3, né? Vou fazer, me perdoem aí, vou fazer um esboço rapidinho, porque é uma palavra bem curta, né? Esse capítulo aqui, 3, é bem curtinho. É um ensinamento bíblico para mim e para você que nós devemos aplicar, né, para as nossas vidas. E Pedro fala, irmãos, né, nesse capítulo 3, no versículo 10 que eu li para vocês. Se nós quisermos desfrutar a nossa vida e mesmo você não tendo um motivo aparente para fazer coisas boas, nós devemos guardar a nossa boca, guardar a nossa língua do mal. Devemos falar de forma sempre positiva, mantermos a verdade da palavra de Deus nos nossos corações e na nossa boca, nos nossos lábios. Então você vai ter alegria mesmo em meio às dificuldades. É o ensinamento que ele está nos dando aqui, amém? E eu quero fazer um resumo, um esboço desse capítulo 3. Aqui Pedro ele fala da conduta apropriada para você e para mim como crentes em Jesus Cristo, como filhos de Deus. Nós devemos considerar o que Cristo já fez por nós. E ele fala sobre a conduta dos crentes, as responsabilidades, tanto das esposas quanto dos maridos. Ele trata desse assunto no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Ele trata desses assuntos. Ele fala assim, irmãos, a responsabilidade das esposas. Ele fala, Pedro nos exorta, nós mulheres esposas, que a nossa conduta deve depender mais das nossas vidas do que dos nossos lábios, para que nós possamos testemunhar aos nossos maridos, né? Ainda muito mais quando esses maridos não são salvos. Então, a conduta da mulher é muito importante para que haja salvação no seu lar, na sua casa, na vida da sua família e do seu marido. Ele fala que a nossa beleza, sabe, não é a exterior primeiro, mas sim a interior. A interior é muito mais importante do que a exterior, né? Ele fala que não é nos enfeites dos cabelos, das joias, dos adereços, da roupa. Não, não. Primeiramente é do interior. E Deus está trazendo à minha lembrança aqui um texto da Bíblia que fala assim, que o que faz bem para
para mim, para você ou para os outros, não é o que entra pela nossa boca, mas sim o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca, irmãos, primeiro nós recebemos as informações nas nossas mentes. Então, se a sua mente está cheia de amor, de poder, da palavra de Deus, da graça de Deus, isso desce para o seu coração e é isso que o seu coração vai liberar para a sua boca. Deu para entender? Falei assim de uma maneira simples, com as minhas próprias palavras, mas é isso que a Bíblia diz. E também o Pedro, ele dá um exemplo aqui para nós mulheres, no capítulo 3, verso 6, sobre Sara, né? A esposa de Abraão. Que lá no Antigo Testamento ele nos dá essa mulher como modelo para nós mulheres, amém? E ele também fala da responsabilidade dos maridos. O que é que o marido deve fazer? A Bíblia fala para os maridos, no versículo 7, do capítulo 3, que ele deve considerar e respeitar a sua esposa. Porque se ele não fizer isso, se ele falhar nisso, irmãos, as suas orações não serão respondidas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem fala no capítulo 3, no versículo 7 do capítulo 3, irmãos. Ele fala assim, olha, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, porque e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Este é o mandamento de Deus para os homens, para os maridos, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele diz aqui, se o homem falhar nessa responsabilidade, as suas orações vai ser em vão, não vão ser respondidas. E ele fala da responsabilidade, irmãos, de todos nós, como crentes em Jesus Cristo, como filhos de Deus e como família de Deus aqui na terra, nas nossas famílias e na sociedade. Ele diz que é para que nós vivamos em harmonia e retribuir com o bem, tanto o mal quanto o bem. É o ensinamento. Ele manda que nós adoremos a Jesus Cristo como Senhor. E devemos estar sempre prontos a explicar para quem nos perguntar a respeito da nossa fé. Temos que ter sabedoria, irmãos. Temos que ter a palavra de Jesus prontinha no nosso coração. Porque nós vamos poder falar, testemunhar, né? Por que você ama ao Senhor, adora ao Senhor, serve ao Senhor? Então temos que estar prontos a explicar corretamente o porquê disso. É a nossa fé em Jesus, na palavra, né? E ele fala que nós temos que estar prontinhos também para defender a nossa fé em Cristo Jesus. E Pedro, ele descreve um ministério quádruplo consumado pelo Senhor Jesus, pelo nosso Salvador, a sua morte, a sua jornada ao mundo dos espíritos e a sua ressurreição e a sua ascensão e a sua exaltação aos céus, a sua morte. Ele fala que ele morreu por nossos pecados de uma vez por todas. Queridos, eu quero fazer um parênteses aqui. A salvação, ela é universal. É para todos. Deus morreu uma só vez. E agora cabe a nós homens aceitar e responder a essa morte de Jesus, dizendo sim, Senhor, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Se você que está me ouvindo não fez ainda essa declaração de fé, declarando Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você faça em nome de Jesus. É necessário, Ele morreu pelos seus e pelos meus e por todos os pecados da humanidade, daqueles que ainda hão de vir, meus irmãos. Ele já fez o sacrifício, é único. E Pedro, ele descreve aqui exatamente sobre a morte de Jesus. E ele fala do propósito, ele morreu para reconciliar todos nós, os homens, os pecadores, com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com o Pai. Jesus Cristo, meus irmãos, ele abriu os céus de volta para nós, os homens. Amém? O homem só pode ir a Deus através de Jesus. Amém? E ele fala que ele foi pregado naquela cruz. Jesus foi pregado naquela cruz. E a Bíblia fala por amor da sua vida, por amor da minha, da humanidade.
E fala também nesse texto do capítulo 3, do verso 19 e 20, que ele foi pregar contra os pecadores que morreram, sabe, na época de Noé, que morreram no pecado. Jesus, aqui nesse versículo, Jesus prega contra os pecados desses que morreram sem conhecer a Jesus. Esse eu quero ler para vocês. Está no capítulo 3, no versículo 19. Olha só. Ouçam o que eu vou ler aqui. Eu vou ler o 18 e o 19. Fala assim para nós. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também, é esse versículo 19 que eu quero que você veja, que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele desceu lá embaixo, no inferno mesmo, viu, irmãos? Essa é a palavra. Lá no inferno, e foi pregar para aqueles que estavam presos, porque eles não tinham ouvido falar de Jesus, a não ser através de Noé, que apregoou, e a arca simbolizava Jesus naquela época. Então, Jesus, aqui Pedro, ele explica isso, que eles cometeram tantas perversidades, né, nos dias de Noé. E Jesus, depois de ressurreto, ele desce, fala nesse versículo 19, né, e 20, ele fala assim agora, olha, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Amém? Então, Pedro também nos dá essa explicação maravilhosa que muitas pessoas desconhecem e não têm entendimento. E aí Pedro fala da sua ressurreição, né? A ressurreição de Jesus, que garante a salvação do ser humano, que é a nossa redenção em Cristo. E ele fala de um simbolismo, que o batismo nas águas simboliza o novo nascimento, né? Aí aqui, o versículo que eu li para vocês, o 19, em seguida, o 20, ele vai falar assim, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora, né, nos nossos tempos, também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, olha que coisa linda, e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos e autoridades e poderes. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero dar assim uma ênfase para você, meu irmão, nesta manhã, que tudo aquilo que nós semeamos na vida de outras pessoas, certamente você e eu vamos colher nas nossas próprias vidas. Então, vamos tirar de nós todo julgamento duro, precipitado, porque também nós vamos colher um julgamento duro e precipitado. Então, quando vier a tentação de você criticar alguém, quando isso bater a porta do seu coração, em vez de você fazer isso, faça o máximo para pedir ao Espírito Santo, para mostrar a você o melhor do outro, para que você possa ver Deus em cada um, né? E também quero te lembrar que eu e você devemos examinar os nossos próprios corações e nos assegurarmos, irmãos, de que tenhamos motivações e posturas corretas em Deus, porque os nossos pensamentos e atos secretos que ninguém vê, só Deus vê. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que tudo isso seja movido por Deus. Nós podemos esconder de muitas pessoas o que se passa dentro de cada um de nós, mas nós não escondemos de nada de Deus. O nosso ser exterior, né? Como Pedro fala aqui para as mulheres, né? Que não esteja nos atavios do cabelo, nas joias, nos ornamentos exteriores, mas um coração, um interior,
né, puro, reto diante de Deus, é o que agrada a Deus. E então, eu te aconselho que o nosso exterior, o seu exterior, não seja o conceito de que as pessoas nos vejam, mas que elas possam ver o nosso interior, que é o conceito de Deus, é aquilo que Deus tem de você e tem de mim. Então nós devemos sempre estar, irmãos, preocupados sim com a nossa reputação aqui na terra, mas muito mais preocupados com a nossa reputação nos céus, né? E que nós possamos cuidar da nossa reputação aqui na terra, de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Guarde a palavra, guarde, né? Guarde a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe seu dia. Amanhã vamos estudar o capítulo 4 de 1 Pedro, né? Depois tem ainda o capítulo 5, finalizamos. Olha, essa carta de 1 Pedro só tem 5 capítulos, irmãos. Leia em espírito de oração e aplique na sua vida os ensinamentos da palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.